Viva, professora Márcia Tiburi, filósofa, professora de filosofia, artista plástica, política, ativista social. Professora, como está o nosso mundo? O que dizem os ouvidos de um filósofo de uma filósofa neste caso, que está atento ao seu mundo, que está atento ao nosso mundo? O que lhe diz o mundo? Uma pergunta simples, não é, Jorge? Obrigada por seu convite, obrigada pela sua questão. Então, a situação do mundo é complexa. Por acaso, durante esse ano no Brasil, eu vou lançar um livro que se chama justamente Mundo em Disputa. Veja bem. Então, o mundo, a ideia de mundo continua em disputa. E, do meu ponto de vista, é justamente uma ideia que nós devemos disputar mais. Nós, que eu digo, quero dizer, as feministas, os ecologistas, os ecofeministas, enfim, as pessoas que lutam pela democracia, porque há também uma guerra contra a democracia em curso. Essa guerra atingiu profundamente o meu país, o Brasil, e conseguimos ultrapassar, vencer parcialmente essa guerra com a eleição do atual presidente, Lula da Silva. Mas temos que avançar. E pelo mundo afora, a crise climática se torna cada vez mais intensa e cada vez mais desrespeitada também pelos donos do poder atual. E esses donos do poder atual são os mesmos antigos que se renovam no poder, ou seja, os capitalistas de sempre que se transformaram em neoliberais e continuam atacando o nosso planeta. Então, o nosso mundo vai mal, mas ao mesmo tempo existe muita luta que nos fará certamente vencer, pelo menos parcialmente, essa terrível guerra que nós vivemos até o momento. Quer dizer, em termos de comunicação, é quase um apelo do levantamento das várias causas sociais e humanas que possam contrapor um mundo novo ou um mundo antigo. Podemos ter esperança nessa revolução, de uma forma mais silenciosa ou mais ativa? Ou isto vai ser uma luta difícil, longa e cuja vitória não estará garantida? A vitória nunca está garantida, mas a luta, eu uso esse conceito de luta, Jorge, por oposição ao conceito de guerra. Enquanto se anuncia o avanço da guerra na própria Europa, eu considero que as lutas por direitos, elas também avançam pelo mundo afora. E a Europa, por exemplo, ela se colocou numa tremenda crise. É algo que certamente se espalha pelo mundo devido ao caráter ainda muito central, do ponto de vista simbólico, do ponto de vista econômico do que se faz na Europa, mas ao mesmo tempo existem pelo mundo afora várias buscas que nós chamamos de lutas por direitos. São as lutas das minorias políticas, são as lutas dos grupos que pensam numa alternativa para esse mundo. E quando eu penso em alternativa para esse mundo, nós devemos nos lembrar que existem vários movimentos que se organizam debaixo do guarda-chuva do altermundismo. Então tem esse nome, inclusive, que é não muito conhecido. Mas o que é o altermundismo, professora? É um nome que eu estou a ouvir agora. O que é que isso quer dizer? Pouca gente conhece os movimentos que se colocam nessa linhagem da busca por um outro mundo possível. Então chama-se a esses movimentos de movimentos altermundistas, e eles se insurgem justamente contra aquela ideia inglesa, americana, estadunidense, né, como nós dizemos hoje, mas aquela ideia que foi exposta, foi enunciada pela Margaret Thatcher. Você se lembra quando ela disse que não existe alternativa ao capitalismo e ao neoliberalismo? Então, existem muitos movimentos que fazem parte disso. Então, movimentos de mulheres, movimentos de trabalhadores sem terra, movimento de pessoas sem teto, movimentos de imigrantes, movimentos de pessoas que se insurgem contra as mais diversas ditaduras e autoritarismos pelo mundo
mundo afora. E isso é um movimento certamente que vem no capitalismo um totalitarismo, embora também não vejam que exista, digamos, uma alternativa direta e absoluta, como houve, por exemplo, no período da Guerra Fria. Aquela disputa entre União Soviética e Estados Unidos, ela não se reedita mais, porque não só porque a União Soviética se desmantelou, mas porque o mundo hoje é multipolar e essa multipolarização ela deve avançar. E certamente também a noção de comunidade, a noção do comum, ela também avança. E o próprio desenho geopolítico do mundo, ele se modifica. E existem muitas pessoas e grupos que não faziam parte dessa noção genérica de democracia burguesa e neoliberal, ou liberal e neoliberal, e que começam a lutar por direitos nas últimas décadas e começam a lutar também por uma visão de mundo. Eu vou citar para você uma coisa muito importante que acontece na América Latina. Aquilo que se chamou de América Latina e que no início da história foi chamado de América, a partir de uma homenagem a um explorador, a um explorador do ponto de vista de muitos europeus, mas que no movimento anticolonial nós chamamos de, e eu me incluo nele, nós chamamos de invasores, que era o Américo Vespúcio. Então, os povos andinos e os povos indígenas desse continente que foi chamado de América, passaram desde os anos 90 a chamar o seu território não mais de América, ninguém mais se refere à América, eles assinam documentos e colocam placas, né, avisando que estamos em Abya Yala. Então mudamos o nome do nosso continente. Não queremos mais chamar de América algo que, enfim, é nosso, assim pensam esses povos, e do meu ponto de vista eles têm toda a razão, porque América é uma identidade falsa imposta pelos exploradores daquela época e que foi se tornando naturalizada, e esses povos se deram conta de que eles não precisavam continuar bancando e sustentando essa narrativa. E quando eu falo então de mundo em disputa, eu falo justamente dessa guerra de narrativas, dessa luta por uma por uma definição de si mesmo que implica, ao mesmo tempo, o direito de existir, o direito de se assumir e de se dizer e de trabalhar com os seus próprios significantes rumo a uma emancipação que passa certamente, Jorge, a emancipação econômica, a emancipação política, social, etc., passa sempre por uma emancipação simbólica e linguística. Então... E posso perguntar-lhe, para fazer isso, claro, um movimento de emancipação, de autoconsciência, mas implica pensar. Pergunto a uma filósofa, estamos nós a pensar? A parar para pensar? É uma excelente pergunta. É a minha grande luta ao longo da minha vida, porque sou professora de filosofia há cerca de 30 anos, estudo filosofia há mais tempo do que isso, e sempre a minha grande preocupação era, e sempre foi, continua sendo e continuará sendo no futuro, a preocupação de promover o pensamento reflexivo, de levar as pessoas ao pensamento reflexivo. No meu país e em vários outros países, o pensamento reflexivo ele é atacado também de maneira violenta, e justamente porque o pensamento reflexivo é o grande inimigo do fascismo e da ascensão dos autoritarismos. Então, quando somos capazes de questionar, somos capazes de debater, somos capazes dessa reflexão, que é o pensamento que se debruça sobre ele mesmo, o pensamento que presta atenção no que ele mesmo elabora. Então, diante disso, certamente é sempre um desafio a atividade de pensar. E um desafio também para os professores de filosofia. Vamos citar um fato também notório. No Brasil, durante o período da ditadura militar, o ensino de filosofia foi banido das escolas. Por quê? Sim. Por quê? Por que é que foi banido?
Justamente foi eliminado das escolas, pelo óbvio. Então, para que as pessoas não tivessem capacidade de refletir, pensar, questionar, e para que as pessoas não tivessem um exercício mental que pudesse promover emancipação subjetiva. Então, isso voltou nos últimos anos. Durante o período do governo Lula, a filosofia voltou ao ensino médio no Brasil, mas nos últimos tempos, quando Michel Temer, que foi o presidente do golpe contra Dilma Rousseff, quando ele voltou, o ensino de filosofia voltou a ser retirado das escolas. De uma maneira mais, digamos, sinuosa, não tão direta, se criam currículos e jogos em torno do currículo para que a filosofia não seja necessária, e mesmo o ensino de história, o ensino de sociologia, o ensino de psicologia, ou seja, todas as disciplinas, todas as áreas que trabalham com a subjetividade estão na mira dessa guerra. Então, voltar a pensar, voltar ao pensamento cuidadoso, a filosofia que é o pensamento qualificado, o pensamento atento, não apenas ao seu tempo, mas também à forma de pensar, ao método, né? Aquilo que a gente chama de método. Tudo isso é essencial, importante e desafiador numa época que não deseja que isso aconteça. Quer dizer, não é a época, são aqueles que tentam comandar o poder num determinado momento histórico, como é o nosso, por exemplo. Quando nós somos crianças, fazemos 1000 perguntas e depois parece que, quando crescemos, vamos perdendo essa capacidade de fazer perguntas, de nos questionarmos. É possível ensinar a fazer perguntas? É possível reeducar gente grande como nós a voltar a saber fazer perguntas nesse ato iniciático do momento de pensar, de nos pensarmos? Talvez eu possa responder a você de uma maneira ultra filosófica. Talvez nós possamos fazer uma suspensão da nossa condição de adultos e voltarmos à infância, ao exercício do pensamento da infância. De fato, as crianças têm uma relação natural com as coisas, porque essa relação é mediada pela curiosidade. E os adultos perdem a curiosidade e se enchem de certezas. Então, esse movimento de encher-se, de preencher-se de certezas, ele pode ser interrompido e podemos voltar ao exercício da curiosidade, que depende também, Jorge, da atenção, que é uma faculdade que na nossa época também está sob ataque. Veja, vivemos numa época de distração. O que isso quer dizer? Que há meios de comunicação de massa, que há meios numéricos, meios digitais que a todo momento nos seduzem, menos nos convidam e mais se impõem a nós. Então, desde a invenção da televisão nos anos 50 até a invenção da internet nas últimas décadas, o avanço das redes sociais, que em determinados países como Índia, como Brasil, como Estados Unidos, são fortíssimas e ocupam a experiência das pessoas na vida cotidiana de uma maneira bastante extrema. Então, desde que tudo isso vem acontecendo, nós temos perdido o espaço e o tempo para pensar. Então, há um ruído, há uma espécie de grande barulheira aqui à volta que quase nos impede, entre a anestesia e a distração, de poder parar, fazer a pergunta: o que é que eu estou a fazer aqui, para que é que eu estou aqui, o que é que eu quero? E até porque, para que se possa pensar de maneira consistente, é preciso haver espaço e tempo, é preciso haver, a gente pode dizer, talvez, o silêncio. Então, essa suspensão de poder se concentrar. A concentração, ela não está dada, ela não é desejável, e é por isso mesmo ela é, digamos, atacada a todo momento em que a nossa atenção é interpelada
pelos meios de comunicação, pelo excesso de notícias, pela infodemia da nossa época, pela desinformação também, que faz parte desse jogo todo e que tem, obviamente, uma intenção de produzir, enfim, mais e mais capital, mais e mais lucros para determinados setores da sociedade. Eu acho que a situação em Portugal do que eu conheço de Portugal, é um pouco diferente de países gigantescos como o Brasil. Mesmo aqui na França, onde eu vivo, é tudo muito diferente. As pessoas não têm, tanto que os meus amigos franceses, eles dizem que só utilizam um aplicativo chamado WhatsApp para falar com brasileiros. Isso é curioso, não é? Não usam regularmente como nós usamos para trocar mensagens? Não, é como se fosse uma coisa, uma ferramenta para falar com o extraterrestre, com alguém de fora e não com os seus próprios amigos. É mais comum na França se usar o SMS como mensagem de telefone, não o aplicativo do WhatsApp, que no Brasil é uma febre e que, enfim, tomou completamente a vida dos brasileiros. É raro você encontrar um brasileiro que não faça uso do WhatsApp. Mas na França, as pessoas ainda se telefonam para resolver problemas. Então, ainda há uma participação analógica das pessoas na vida. A vida digital, ela não tomou conta completamente em definitivo. Enfim, então, a situação da atenção, a situação da curiosidade, dessas faculdades subjetivas que têm relação com a vida de um ponto de vista cognitivo. A nossa cognição é que está prejudicada. Quer dizer que estamos a ficar mais pequenos como seres humanos, com tanto ruído, com tanto produto feito, com tanta luz, tanta música, tanto movimento. Estamos a ficar com um cérebro mais pequenino, ao mesmo tempo que as grandes máquinas estão a ficar não só com a nossa atenção, mas também com a nossa capacidade de pensar enquanto sociedade coletiva. Estamos cada vez mais transformados em robôs, escravos e cobaias de um experimento. Somos hoje cobaias de um experimento. Eu estou a ficar preocupado. Então quem é que tem as chaves do laboratório? Quem é que tem esse interesse de no fundo, de nos maniatar como se nós fôssemos marionetes e fizéssemos tudo aquilo que alguém, quase Deus da política de comunicação, que consegue controlar os nossos movimentos de forma indireta e sem nós percebermos? Então, de fato, quando você fala do laboratório, dessa situação, nós podemos voltar à metáfora, à alegoria da caverna de Platão. Estamos de novo na alegoria da caverna, fechados num ambiente e não conseguimos enxergar o que está além disso. Somos comandados por sombras e essas sombras hoje são sombras produzidas por um ventríloco. Então existe eu chamo de ventriloquacidade. Essa ordem do discurso pronto, que vai ser repetido pelas pessoas, porque de fato, se você for às redes sociais, esse sintoma do experimento vai ser muito mais fácil de se reconhecer, porque as pessoas de fato repetem clichês a todo momento. Então, a vida criativa, a linguagem poética, a linguagem literária, a linguagem artística, ela ocupa um espaço muito pequeno na nossa sociedade hoje. A indústria cultural, ela avança e as pessoas estão diariamente devoradas, dessubjetivadas, eu diria, esvaziadas do seu pensar, do seu sentir e até mesmo do seu agir. Há um controle, sem dúvida, das pessoas, das subjetividades, por meio dos meios de produção da linguagem. E hoje a emancipação, pegar a chave, implicaria que a gente pudesse, como você está fazendo, tomar os meios de produção da linguagem. Então, se trata disso. Se trata de buscar cada profissional, cada cidadã, cada cidadão, enfim, buscar com responsabilidade, com ética, buscar
os meios de produção da linguagem para que eles se tornem cada vez mais democráticos e, ao mesmo tempo, éticos. Isso é fundamental de se colocar numa época em que também a reflexão sobre ética, ou seja, a reflexão sobre o que nós somos e o que nós fazemos, foi abandonada. O que é ética para si, nesta lógica de espaço público, enfim, conflituante muitas vezes? A ética é o quê? Não é moral, não é? Pode haver aqui um confronto entre a minha ética e a minha verdade e a verdade do outro? Então, do meu ponto de vista, enfim, é um assunto muito complexo, mas a ética é, ao mesmo tempo que uma área de estudos, ela é um campo de investigação e, ao mesmo tempo, ela define a reflexão sobre a nossa ação. Mas eu gosto muito de pensar a ética como o espaço de produção da subjetividade. Então, naquele lugar onde essa subjetividade é prática, é ativa. Em termos muito simples, quer dizer, o sujeito ético é aquele que é capaz de pensar no que ele está fazendo. Então, as pessoas agem sem saber o que estão fazendo. E não sabem o que estão fazendo, e muitas vezes, quando sabem, não foram levadas a refletir sobre sua própria perversão. Então, eu acredito muito que nós avançaremos numa sociedade em que, digamos, possamos ter dignidade para todos, democracia, se nós avançarmos numa reflexão, então, sobre esse campo, esse domínio onde está em jogo justamente a nossa ação pensada e refletida a partir também de uma autorreflexão. Ou seja, onde eu estou colocado nesse mundo. Não podemos jogar isso fora. E quando eu me coloco nesse mundo e penso qual o meu papel no mundo, qual o meu lugar no mundo, como eu fui classificado dentro ou na perspectiva do sistema, porque eu serei classificado. Eu sou classificado como mulher, como pobre, como rico, como indígena, como estrangeiro. Enfim, somos todos classificados dentro da ordem do sistema. Mas, ao mesmo tempo, podemos nos questionar quem somos nós no meio disso tudo e, a partir daí, tomar decisões. E uma questão fundamental é que, se existe um eu, se existe um sujeito que se pensa no mundo, existe também uma alteridade, existe um outro. Então, ético é o jogo que se dá entre o eu e o outro. Mas então, e essas etiquetas que nos colocam, a etiqueta de tu és trabalhador, tu és deste partido, tu és isto, tu és aquilo, tudo aquilo que vem de fora para dentro, no fundo não aquilo com que nós nos reconhecemos, mas aquela maneira como somos reconhecidos, isso depois pode, por um lado, condicionar a nossa maneira de interpretar o mundo. Por outro lado, quero imaginar que alguém que diga não, eu não sou assim, sou outra coisa, representa um desafio para qualquer sistema, e esse sistema provavelmente reagirá e dirá: Jorge, dirá Márcia, cuidado, tu estás a pisar o risco, tu estás a sair do círculo que nós inventamos para ti. Exatamente. Então, essas pessoas aí nos colocam também numa posição muito complicada e perigosa. Então, todos nós temos o direito, do meu ponto de vista, o direito individual à autodeterminação. Então, posso dizer quem eu sou. E esse direito tem sido cada vez mais assegurado. O direito de usar um nome, por exemplo, se uma pessoa sai do circuito heteronormativo, do circuito em que ela foi classificada como uma pessoa cisgênero ou cisgênera, essa pessoa pode decidir, ou pode, ao longo de sua vida, ter transitado, mesmo que ela não tenha uma decisão, no sentido da sua vontade, ela pode ter passado por uma transição e saído do território cis, que é heteronormativo e digamos, é a norma sexual e a norma de gênero da sociedade, e pode ter se colocado nesse lugar de uma pessoa trans. E essa pessoa trans, que recebeu no seu nascimento um nome que ela veio a reconhecer como um nome que não lhe concerne, essa pessoa, então, passará a usar um nome que, segundo sua perspectiva, lhe concerne.
Desse ponto de vista, digamos, é digno, é justo, é bom, um direito é respeitado, o direito da autodeterminação da pessoa, mas ao mesmo tempo, quando a gente fala simplesmente do ponto de vista do princípio, a gente pode também incorrer numa outra situação que aí sim é mais perigosa, que é a situação da perversão. E eu penso da perversão, em que sentido? Esse também é um território complexo e difícil, porque hoje há muitas pessoas que, ao cometerem crimes, ao lesarem, seja um outro, seja na sua família, seja na sua sociedade, seja no seu país, simplesmente dizem... qual o problema? Não há mal nenhum em fazer o que eu faço. Quando nós vimos, por exemplo, Jair Bolsonaro diante da morte de milhares de pessoas, inclusive dos indígenas, do povo Yanomami, tal como já vinha aparecendo na época do seu governo, e nós denunciávamos, e as pessoas não acreditavam quando a gente falava de um genocídio, e ele, interpelado, simplesmente respondeu: e daí? Ele também usou o expediente do eu posso fazer o que eu quiser, pura e Então onde é que está a fronteira entre aquilo que é a autodeterminação e a autonomiação? Eu agora sou outra coisa, até ao momento do eu sou outra coisa, mas isso tem uma implicação na vida dos outros. Pois essa fronteira é uma fronteira delicada, porque é a fronteira da individualidade e da relação com o todo. Então, é importante, por isso, construir um design, vamos chamar assim, dos direitos humanos, para que as pessoas possam ter o direito da autodeterminação, da autonomeação, de viver a própria vida, de se construírem como figuras do gênero, figuras da sexualidade. E nesse território, digamos, não há problema, não há grandes problemas, mas, ao mesmo tempo, o princípio puro e simples da autodeterminação pode ser interpretado ou manipulado como individualismo, ou até como tirania, quando esse individualismo concerne justamente a um governante que acha que pode fazer o que quiser. Então agora deixa-me perguntar-lhe, quando se criam, lá está, estes consensos sociais, quando há uma nova norma, quando há um assunto trend, como alguns que citou, e alguém tem uma ideia diferente, se calhar até mais conservadora, mas diferente de alguma maneira, aparecem fenómenos como os fenómenos de cancelamento, que é tu não estás na fronteira do politicamente correto, no modo mais avançado, e então nós vamos decidir cancelar o teu escritor, o teu espetáculo, a tua ideia, o teu podcast, o que for. Como é que a Márcia consegue observar essa tensão também entre pensamento que pode ser mais conservador, outro mais avançado, mas que acaba a maneira certa de pensar é a maneira politicamente correta? Pois então, justamente por isso, porque existem muitas distorções que nós precisamos discutir esse assunto, porque muitas vezes nós vemos pessoas de extrema direita, pessoas fascistas, que vão reivindicar essa liberdade de expressão e vão reivindicar, inclusive, como liberdade de expressão, a sua grosseria, a sua ilicitude, a sua injúria, a sua calúnia, a sua difamação. Então é realmente um território complexo, e a gente está aqui discutindo pelo lado mais complexo. Poderíamos falar de uma maneira mais fácil, digamos, né? E o contrário, Márcia, estamos a falar na extrema-direita, no fascismo, e ao contrário, no outro lado, no extremo esquerdo, onde pode também haver exatamente essa maneira. Eu vejo o mundo de uma maneira completamente diferente e, portanto, rejeito qualquer outro matiz que não seja esta minha vertente completamente à esquerda. Eu gostava no fundo, de ver aqui que estes dois polos e a maioria, a norma, está aqui no meio a balançar entre estes dois polos de tensão. Então, Jorge, do meu ponto de vista, falando muito seriamente, entre a extrema esquerda concreta, atual, e a extrema-direita, eu não vejo grande diferença.
Então, por princípio, funcionam da mesma maneira e se colocam usam as mesmas táticas e se colocam fora do espectro democrático, que é o que permite que estejamos todos ainda convivendo. Então, existem figuras que propõem a eliminação do convívio. Então, acho que não temos o que fazer com a extrema esquerda. Até porque o que eu chamo de extrema esquerda aqui é uma coisa que no Brasil nós temos uma pequeníssima extrema esquerda que é tosca. Não incluiria aí nenhum tipo de partido ou de movimento comunista, nem anarquistas, mas existem algumas figuras que são homens, que são misóginos, que são grotescos e que se auto-intitulam figuras da extrema esquerda e envergonham a esquerda e envergonham Lenin, envergonham Marx, envergonham Gramsci, envergonham... Eu acho que eles envergonhariam, só não envergonham talvez Stalin, mas acho que até Stalin poderia também se incomodar com a sua estupidez. Enfim, já falou agora da misoginia, eu não quero deixar escapar daqui, porque uma das suas reflexões tem muito a ver com a questão do feminismo e com a questão até da criminalização da misoginia. Importa saber até como se pode fazer. Qual é o papel das mulheres neste mundo moderno? Há aqui, por um lado, uma ideia de autodeterminação, de dizer nós estamos aqui para fazer coisas. Qual é o caminho desta ideia do feminino na criação deste mundo novo? Jorge, veja só, nós estamos numa transição. O patriarcado capitalista, ou patriarcapitalismo, como eu gosto de chamar, vem destruindo o mundo sem nenhum limite. O mundo será destruído pelos homens, nesse sentido, dos homens do patriarcado. O mundo será destruído por esse sistema econômico que é patriarcal capitalista, racista e assim por diante. Então, o mundo já está sendo destruído há bastante tempo e existe hoje uma notória aceleração dessa destruição que se apresenta na questão climática e na questão da economia também do mundo, dominada, sequestrada, enfim, pelo neoliberalismo. Então, o que eu considero é que estamos na transição para a reconstrução do mundo, e essa reconstrução do mundo é ecossocial feminista. Ou seja, não quero dizer que as mulheres vão simplesmente reconstruir o mundo, porque acredito que também homens podem aderir a essa perspectiva de reconstrução, e homens e pessoas dos mais diversos, das mais diversas sexualidades e gêneros podem se engajar, mas acredito que é a perspectiva, ela tem nome, é a perspectiva que eu chamo de ecossocial feminista, que várias pessoas chamam de ecofeminista, e que é uma perspectiva que implica a produção de um comum, a produção de uma outra forma de existir em comunidade, em que nós seremos capazes de compartilhar um projeto de vida, um projeto de vivência, sobrevivência, de produção de uma vida justa e digna para todas as pessoas, numa comunhão certamente com a natureza, numa comunhão com as outras espécies, que nos tire desse egocentrismo especista e que apaga, enfim, e impede justamente a nossa relação com o todo e uma relação que não seja uma relação justamente de usos, abusos e violências, né? Como viver dentro desse mundo para além da violência do sistema capitalista. E claro que nesse sentido nós esperamos que o capitalismo seja superado, e superar o capitalismo implica superar justamente a sua lógica e os seus processos. Márcia Tiburi, muito obrigado. Muito obrigada, Jorge Correia.